Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do meu canal No Caminho do Evangelho. Vamos estar meditando no dia de hoje o livro de Atos, capítulo 2, versículo de 37 a 47. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, para que a mensagem do Evangelho possa estar sendo levada a cada lar desse país, desse mundo afora. Vamos estar meditando agora na palavra de Deus, né? Pedindo sabedoria, discernimento do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, em Atos capítulo 2, versículo 37 a 47. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para o quanto o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunhos e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Senhor Deus eterno Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito, ó Pai, seja sobre minha vida. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar dando sabedoria e entendimento à Tua palavra nessa noite. Perdoa-se os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Derrama a presença, derrama a unção poderosa do Teu Santo Espírito em cada lar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, então Atos 2 vai narrar a descida do Espírito Santo. Que 2:1 ele vai falar que após se cumprir o dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo no meio dos apóstolos. Esse Espírito que foi prometido por próprio Cristo, que ele fala: eis que eu vou junto ao Pai. Eu vou junto ao Pai. Meu tempo está próximo, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei meu Espírito para estar contigo, estar com vocês a todo momento da sua vida. Amém, meus irmãos? Então, o profeta também, Joel, ele vai falar aqui que o Espírito Santo aí de vir, né? Os nossos jovens, os velhos terão visões. Então, a profecia se cumpre. E aqui no 37, Pedro começa a exortar o povo. E no meio do capítulo, as pessoas começam a acusar eles de estarem embriagados. Como pode essas pessoas, uma hora dessa, estar embriagados? Então Pedro toma a palavra.
ele toma a palavra e prega o Evangelho. Prega a palavra de Deus, prega o testemunho que ele tinha através da sua convivência com Jesus Cristo. Desde Davi até Jesus Cristo ressuscitado, ao qual ele mesmo fala para os povos. O mesmo Cristo que vocês mesmos mataram, vocês mesmos ajudaram a crucificar na incredulidade de vocês, mas ele mesmo fala, mas vocês fizeram isso na incredulidade. E após ele pregar o Evangelho, o Espírito Santo já começa a agir na pregação da palavra. Versículo 37 diz, ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? O povo ouve o Evangelho, a palavra diz que compungiu, ou seja, bateu ao arrependimento através do mover do Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus. E no 38 ele fala, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão, para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles tinham que se arrepender. Sem o arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs, não há vinda do Espírito Santo na sua vida. Não há mover do Espírito Santo na sua vida se você não se arrepender dos seus pecados. Aí ele fala, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ou seja, para o perdão dos vossos pecados. E ele fala também que recebereis o dom do Espírito Santo. Então você se arrepende através do mover do Espírito Santo, da pregação da palavra até você. E essa palavra leva até Cristo. Essa palavra leva até o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, pela fé, você vai crer no seu sacrifício e vai crer que Ele é o único caminho para te salvar. Ele é o único caminho que pode nos levar até Deus. Essa presença de Deus, essa comunhão com Deus que foi perdida em Adão. Quando pecou, ele perde essa comunhão. Mas quando Cristo vem, ele, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado naquela cruz, nos reconcilia com Deus novamente. Mas para isso nós devemos nos arrependermos. No 39 ele fala, pois outros é a promessa para os vossos filhos e todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos Deus nos chamar. Com muitas outras palavras do testemunho, exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Quais são os seus caminhos, meus irmãos? Qual é com quem você está andando? Nós estamos andando no caminho de Deus. Estamos andando na companhia de homens tementes a Deus. Ou nós estamos seguindo o curso desse mundo que nos leva à perdição? Salmo Romanos 8 ele fala, aquele que tem o Espírito pende para as coisas do Espírito, mas aquele que pende para a carne não tem o Espírito. De que lado você está, meu irmão, minha irmã, hoje? Você tem o Espírito Santo habitando na sua vida? Você tem sido regenerado pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo? Se não, peça a Deus hoje mesmo, para que te ensine a andar nos caminhos do Senhor. Primeiramente, pedindo perdão pelos seus pecados e se arrependendo de cada um deles.
que Cristo possa estar vindo resplandecendo na sua vida. Amém? Então aceitaram a palavra e foram batizados, havendo uma crescente naquele dia de quase 3.000 pessoas. O mover do Espírito Santo é espetacular. O mover do Espírito Santo no meio da igreja fiel, onde tem crentes verdadeiramente que vivem a palavra, que não segue homens, mas segue a doutrina desses apóstolos aqui, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, depois que Pedro prega, ele move os corações daquela pessoa de uma maneira tremenda, que quase 3.000 homens se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. Quase 3.000 pessoas. Mais à frente, o próprio escritor de Atos vai dizer milhares, daqui a pouco multidões. Daqui a pouco são tantos os números que Atos revela que pessoas que são salvas, que ele não tem como mais contar. Aí ele começa a falar multidões. Esse Espírito Santo que habita em mim e você, que faz coisas tremendas na minha vida, na sua vida, como fez aqui na igreja de Atos dos Apóstolos, movendo os corações dessas quase 3.000 pessoas ao Evangelho. E no 42 ele vai dizer como viviam essas pessoas, como viviam os convertidos, como viviam essas pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. E no 42 ele nos diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é perseverar, meus irmãos? Perseverar é seguir firme no propósito. É seguir firme. Depois que fala perseverar na doutrina, é seguir firme na palavra de Deus. Seguir firme na palavra de Deus. Na comunhão com os irmãos, na comunhão da igreja. Nós não somos igreja sozinho, meu irmão e minha irmã. Não dá para ser igreja sozinho. O Evangelho de Cristo é comunhão um com os outros. Tanto é que Cristo mesmo fala: um mandamento eu vos dou. Amai uns aos outros como a vós mesmos. E no último aqui ele fala: e nas orações. A oração, meu irmão e minha irmã, é a chave de nós sermos fortes, de nós sermos fortificados, de nós vemos a operosidade do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Você quer ver o Espírito Santo agir? Você quer ver o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na minha vida? É orando a todo momento, é perseverando em oração, é permanecermos firmes na oração a todo momento, a todo instante. Paulo vai nos exortar nas suas cartas, né? E orai sem cessar. Como está a sua vida de oração? Vocês estão firmes na oração? Vocês estão orando sem cessar? Persevere. Permanece firme na oração. Permanece firme na leitura da palavra. Para que o Espírito Santo te ilumine e me ilumine. Para que seja feita a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aqui, ó, presente do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo na vida deles.
No capítulo 3, se nós formos ler, ele vai falar da cura do coxo, que ficava na entrada da Porta Formosa. Cristo fita os olhos dele, nos olhos para esse coxo e fala: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, anda. Pedro foi movido pelo Espírito Santo de uma maneira tremenda. Por isso que a palavra fala: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, pelo mover do Espírito Santo. Eu e você não fazemos nada sem o mover do Espírito Santo. E nós venhamos estar buscando essa presença dele. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles tinham amor um com o outro, amor ao próximo, que Cristo fala, né? Ame o próximo, o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E essa é a essência de amor ao próximo, que você se coloca no caminho do outro. Você se comove com as dores dos outros. Você não fica olhando para você mesmo. Isso é o Evangelho. É viver em comunhão. É mostrar que você se interessa pela vida do outro. Amém, irmão? E diariamente perseveram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e todas as refeições com alegria e singeleza no coração. O que é singeleza no coração? Aquele coração sincero. Aquele coração que não tem malícia. Aquele coração que ele importa com a pessoa verdadeiramente. Amém? Então, singeleza. E aqui ele fala: diariamente perseveravam nós no tempo. Diariamente. Hoje nós vemos pessoas que o alemão consegue dar tempo a Deus apenas no domingo à noite. No domingo à noite. Ou seja, uma vezinha por semana. E se olhasse para Deus, a palavra de Deus nos diz em Salmo 106 que a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. Nós temos que meditar nessa palavra dia a dia, diariamente, buscando a presença do nosso Deus. Nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, para que esse Evangelho, através do Espírito Santo, resplandeça, para que quando nós formos em qualquer lugar, seja o lugar que nós estivermos, as pessoas sintam esse Evangelho agindo na minha vida, agindo na sua vida. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos criados por Deus, para exaltar e glorificar esse Deus maravilhoso. Quantas bênçãos, meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem feito para mim e para você. Quantos milagres. E o maior dele, qual foi? Enviar nosso Salvador Jesus Cristo para morrer no meu lugar, no seu lugar. Aquela cruz era para mim, era para você. Mas aprove Deus enviar Ele para fazer isso por nós. É só através de Cristo que nós temos acesso a esse Deus. Então perseverem na doutrina. Vão à igreja, busquem ao Senhor, orem pela liderança da sua igreja. Peça para que Deus mova seus corações, peça para que o Espírito Santo aviva os corações de cada membro da sua igreja, principalmente das
liderança. Temos que orar pelos nossos líderes, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que orar pelos nossos líderes, para que o Espírito Santo derrame a sua unção sobre nossa igreja. Amém? E no 47 ele fala, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que a palavra nos diz aqui no versículo 47 de Atos 2? A palavra diz que não nos revela que não é o homem que vai até Deus. É Deus que vem até o homem. Desde Gênesis, Apocalipse, é esse Deus maravilhoso que vem até você. É Ele que veio até nós. Ele que, através da pregação da palavra, do mover do Espírito Santo, nos mostrou o caminho da cruz. E a palavra diz em Efésios, nós estávamos mortos nos seus delitos e pecado. Morto não tem reação nenhuma, meus irmãos. Então é esse estado aqui que nós estamos. Então por que ele fala aqui, ó? Enquanto isso acrescentava o Senhor, porque é Deus. É Deus que faz a obra. É Ele que te salva. É Ele que vem até você através da palavra dele. É Deus que move o seu coração através do Espírito Santo, para que você conheça o caminho dele. A palavra também diz em Romanos que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Mas jamais vamos buscar a Deus por nossas forças. A palavra também diz que o corpo milita contra a carne e a carne contra o espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Há uma guerra espiritual dentro de nós, meus irmãos. E é só através da oração que vai nos fortalecermos, para que nós venhamos estar ficando firmes nos caminhos desse Deus maravilhoso. Agradeça a Deus pela sua salvação, meu irmão. Você ainda que não tem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas ainda, que Ele possa estar, que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando o seu coração, movendo o seu coração, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Porque a palavra também diz que Ele, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Toda a palavra de Deus vai apontar para Jesus Cristo. Então, essa foi a meditação de hoje. Que Deus abençoe. O Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, ative o sininho para ativar todas as notificações do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós venhamos estaremos firmes na oração. Deus abençoe.